ao grande Gilberto Barros, ao lançar essa moda apaixonada. Imagine que o sentimento de seu coração foi uma das coisas mais fortes ao lançar Acorrentado por Você. Estou me sentindo acorrentado. Coisa de quem sofre, né? Coisa de quem está apaixonado. E no decorrer dessa aula você entenderá por que lançamos essa braba aqui na noite de hoje. Como diria Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Enquanto muitos estão aí curtindo, enquanto muitos estão aí aproveitando, por que eu não posso aproveitar também? Estamos aqui com a Tita, que está aqui lambendo minhas pernas. Vou apresentar a Tita para vocês. Tita, dê um alô. E hoje nós falaremos sobre os prazeres que a língua nos oferece. Os prazeres da língua portuguesa, tá? Ah, mas por que não teve nada de direito? Porque finalmente estamos de férias. E não é mais a turma do primeiro semestre, agora é a turma do segundo semestre. E claro que eu quero mandar aqui uns alôs especial para algumas pessoas. Os alôs especiais, né? Como uma aula de língua portuguesa, a gente tem que falar bonitinho hoje. Quero mandar aqui um alô especial à turma do segundo semestre. Em especial a dois professores aí que marcaram a turma. Professor Luciano, professor Rodrigo. Forte abraço aí. Hoje falaremos a respeito de um assunto muito polêmico. Um assunto que dá muita dor de cabeça. E é um assunto que vai ser para relaxar, na verdade. Vamos fugir um pouco do direito e vamos para a língua portuguesa. Falaremos hoje a respeito dela. A temida, a linda, a maravilhosa, aquela que não cai em concurso público, aquela que despenca em concurso público. Eu tinha muito medo de crase antes de aprender sobre crase. Na verdade, o grande objetivo do nosso canal, tanto é que o nome é de aluno para aluno, o grande objetivo é tentar simplificar as coisas da maneira mais fácil possível. É falar do nosso linguajar. É falar de uma maneira que a gente possa compreender e que a gente possa realmente entender. Por muitas vezes foi ensinado para a gente de uma maneira muito difícil. Por exemplo, é ensinado nas escolas até hoje que a crase ela é uma contração da preposição da letra A da língua portuguesa com a junção de mais um artigo. E muitas vezes o aluno não sabe identificar um artigo dentro da frase. Claro que se perguntar, todo mundo sabe que o artigo é o, as, os, as, uma, todos sabem. Mas como identificar que o a é um artigo ou se aquele a é uma preposição? Primeira coisa que a gente vai ter que saber identificar quando a é um artigo e quando a é uma preposição. Uma outra coisa que falam muito, a crase é um fenômeno que ocorre, um fenômeno fonético que ocorre na língua portuguesa. É uma outra coisa que, assim, a não ser que você seja professor de língua portuguesa, que esteja dando aula para pessoas que estejam se formando em língua portuguesa, especializando-se em língua portuguesa, não tem por que você falar isso para um aluno de ensino fundamental, um aluno de ensino médio, um concurseiro. Então o nosso objetivo é tentar trazer para a nossa realidade, tentar trazer o mais próximo possível para os alunos. E antes de começar aqui nossa aula, eu quero contar aqui uma rápida história que aconteceu logo após a aula inaugural da turma de Direito do primeiro semestre, onde estava lá Jorjão, estava realizando o sonho de sua vida, que era cursar Direito. E logo após a aula inaugural, Jorjão vira para o seu grande amigo Jorginho e fala: "E aí, bro, tudo beleza?" Ele: "Claro, tudo beleza. Como é que tá aí as paradas? Como é que vai ser aqui o after? Como é que vai ser aqui após a aula? Tem algum esquema aí para nós?"
Jorginho falou, claro que tem um esquema, já tá tudo organizado ali, umas minas mó da hora, tem uns mano também, pra quem gosta aí, vai ter bebida à vontade, beleza? Beleza, acabou a aula, foi Jorjão e Jorginho, eles foram pra lá e começou a festa. Hoje é festa lá no meu AP. Começou a farra, né? Cerveja mó da hora, Coca-Cola mó da hora. De repente Jorjão vira pra Jorginho e falou, ô bro, mano Brau, o negócio é o seguinte, tá tudo legal aqui, tá tudo mó da hora, tudo mó filé, mas cadê as gatas, mano? Ó, as gatas estão ali perto do shopping. Mas Jorjão virou pra esquerda, encontrou a cerveja ali, as grades de cerveja, e viu que tinha uma gata mó da hora, mó turbinada, mó gatinha, mó padrão. Falou, mano, quem é aquela mina que tá ali? Jorginho falou, que mina? Ô, cara, aquela mina de azul. O Jorginho disse, que mina? Pô, aquela gata ali, mano. Qual gata? Aquela gata. Mano, tu tá falando de qual gata? Aquela gata. Jorjão, qual gata? Jorjão virou pra ele e falou, mano, refiro-me a menina de azul. Imagina o Jorjão mudando seu vocabulário para ver se o Jorginho entenderia. Jorginho falou, qual? Ele, mano, aquela. Refiro-me àquela de azul. Jorginho ainda não identificou. E Jorginho virou, qual? Ele, mano, a de azul. Os 3 pontos principais na língua portuguesa em que ocorre frase antes do pronome feminino, antes de pronome demonstrativo, aquele, aquela e até aquilo também, viu? Cuidado que tem muita gente que diz que não ocorre, mas ocorre sim. E você percebe que na frase tem um pronome demonstrativo aqui que está oculto. Poderia ser a menina de azul. Então, é aqui que ocorre crase. Acabou a aula. Acabou? Não, claro que não ia acabar assim, né? Que se a nossa ideia é falar sobre concurso público, vai ser muito mais fácil, assim como na vida, assim como no dia a dia, muito mais fácil nós sermos reconhecidos por onde, quando nós erramos. Você pode fazer 10 coisas corretas, mas se você fizer uma coisa errada, certamente você será lembrado por aquela que você fez de maneira errada. E onde ocorre a crase? Onde, na verdade, onde não ocorre a crase, vamos começar agora. Crase. Essa aqui vai ser para você gabaritar no 80% das provas. Tem as exceções? Tem. Mas aí ficará para um futuro, para um outro vídeo. Mas o padrão, vamos falar agora, crase. Não pode. Não pode. Não pode. Pessoal, isso aqui é padrão, tá? A partir de hoje, quando você vir, quando você olhar, quando você observar uma crase nisso aqui, você não vai colocar. Ah, mas eu tenho certeza. Não. Ah, mas eu estou em dúvida. Melhor. Se você tiver em dúvida, não coloque. Em dúvida, não use. Que é muito mais fácil, muito melhor a gente errar por não saber do que errar querendo mostrar que sabe. Concorda? Vamos lá, concorda comigo? É muito melhor a gente errar, muitas vezes, na língua portuguesa por falta do que por excesso. Então, é melhor não utilizar, tá? Então, crase não pode.
Então, a partir de agora, questão de concurso público, ainda mais quando são aquelas 5 alternativas, 3, você já olha de cara, na lata. Quando você bater o olho, você já vai observar. É instantâneo, é automático. Depois disso, eu nunca mais errei crase. Nunca, nunca, nunca mais. Ah, pessoal, a gente está com um pedestal novo. Só de não ter mais que colocar o pedestal antigo em 3 cadeiras e ficar olhando meu reflexo no espelho da geladeira para ver se minha cabeça não estava saindo cortada, já é um grande avanço. Mas vamos lá. Onde não pode colocar a crase? E aí? Pode colocar a crase ou não pode colocar a crase? Em palavras repetidas, não pode. Palavras repetidas. Essa aqui, muitas pessoas já não utilizam mais, mas ainda cai muito em concurso, né? Então, dia a dia. As pessoas costumam colocar assim, né? E tem uns que ainda fazem assim, para ficar mais bonito. Não pode, tá, pessoal? Palavras repetidas, crase, aqui, não. Palavras repetidas, não. Então, quando você observar e quiser escrever uma mensagem, você sabe que a mensagem vai ser grande, do amado, da sua amada, quando ela começa a mensagem, ou quando ele começa a mensagem falando: eu acho engraçado que... Acontece que a pessoa nunca acha engraçado. E a mensagem parece não ter mais fim. Pelo amor de Deus, em palavras repetidas, não pode crase. Nunca, never, never, não. Não pode crase também em verbos no infinitivo. No infinitivo. Essa é clássica. Eu vejo até em muitas propagandas. Eu vejo no site de universidades até boletos a vencer. Gente, a vencer. O boleto venceu, então significa que é um verbo, né? Vencimento. Não existe crase antes de verbo no infinitivo. Não existe crase antes de verbo no infinitivo. Ah, tá, mas pode ser então que boleto inventaram uma outra palavra. Então, continue falando, vamos ver, alguma coisa a andar. Digamos que tem aqui um verbo que peça que usa uma preposição, uma palavra que peça o uso de uma preposição, a andar, não pode. Então sempre que tiver a palavrinha aí, um verbo no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? Andar, falar, comer, cantar, pregar. Então sempre que o verbo tiver no infinitivo, corta. Vamos ver. Tivemos aí um pequeno erro de gravação. Crase, parte 2. Essa parte eu vou tentar cortar. Tivemos um pequeno erro de gravação aí. Talvez no futuro a gente coloque. É que o nosso quadro não foi ainda colocado na parede. Eu estou improvisando. Até outro dia eu estava fazendo as gravações na cozinha, né? E agora a gente está fazendo as gravações aqui numa outra parte. Então, segunda parte, falávamos aqui a respeito de verbos no infinitivo. Crase, não pode. Não pode. Crase.
Então, antes do verbo no infinitivo, não pode. Mas vamos falar aqui, antes de chegar nessa parte aqui, como identificar se o a ele é um artigo ou se o a é uma preposição. Para ser um artigo na língua portuguesa, para o a ser considerado um artigo na língua portuguesa, ele tem que concordar, ele concorda, ou seja, ele fala ok, ele concorda em gênero, ele concorda em número. Ai, olha, começou a complicar. Não, calma, respira. Respira que agora vai dar certo. É fácil, concorda em gênero. A menina. Concordou o gênero, menina. E número? As meninas. O a em língua portuguesa, quando ele é artigo, ele vai concordar sempre em gênero e em número. Sempre. A menina, as meninas. A cadelinha, as cadelinhas. A mesa, as mesas. A cantora, as cantoras. Então, em língua portuguesa, ele sempre vai concordar em gênero e número. Beleza. O a, então já aprendemos que ele não pode, em verbos, aqui, colocar aqui. Ele não pode, em verbos no infinitivo. Beleza. Ele não pode em palavras repetidas. Vamos para a terceira parte que tem muito erro. Pronome pessoal. Cara, quando você tiver vontade de colocar uma crase nela, não coloque. Ai, mas eu quero colocar uma crase nela. Deixei, vamos ver aqui, imaginar aqui uma coisa. Como é que pode... As pessoas, na verdade, não vai nem preposição, né? Só vai aqui o artigo. Não, na verdade, só vai a preposição, não vai nem o artigo. Falei a ela. Aqui só vai a preposição, não vai nem o artigo. Gente, não coloca. Na dúvida, não coloque. Chega, dói aqui o olhar. Muitas vezes a gente, para querer fazer bonito, a gente acaba piorando, né? Então, pronome também não vai crase. Outro lugar. Inclusive o pronome de tratamento também não vai, viu? A vossa excelência, a vossa senhoria também não utiliza esse crase. Palavras masculinas. Também não existe crase em palavras masculinas. Agora, o exemplo que eu darei agora não tem nada a ver com religião, é só um exemplo porque a palavra Deus é uma palavra masculina. O Deus dos céus, ao Deus dos céus é uma palavra masculina. Então, cai. As pessoas escrevem muito, né? O lápis está acabando, vai de vermelho. Então. As pessoas escrevem muito. Agradeço a Deus. Não existe crase antes de palavra masculina. É um outro exemplo também que as pessoas costumam não só errar, mas costuma cair muito em prova também. Um outro exemplo, esse aqui é legal. Data. Data tem uma regra que vai, só que essa regra é exceção. Vamos lá.
Tá alguém dando um recado no quadro? Gente, olha só, do dia 15 do 8 a 9 do 10. Não vai crase também, tá? Eu sei assim que pode parecer que vai, mas confia em mim. Não vai de jeito maneira. Então assim, no seu concurso, a gente vai fazer aqui duas questões já, que eu vou te mostrar que as bancas adoram cobrar isso aqui. E assim, já não tem mais o que perguntar sobre crase. Já não tem mais o que perguntar sobre crase. Então, já não tem mais o que inventar. É esse tipo de questão que a gente tem que aprender para nunca mais cair em pegadinha de prova. Nunca mais a gente vai cair em pegadinha de prova. Então, antes dos numerais, antes de palavra repetida, antes de verbo no infinitivo, antes de pronome masculino, pronome, aqueles pronomes demonstrativos, ela pode ser utilizada assim quando a regência pedir. Sobre regência, a gente pode fazer também uma aula no futuro. Só que fica tão explícito, quando você tiver vontade de colocar a crase ou de responder a questão com crase, primeiramente você vai ter que lembrar se vai crase ou não. Muitas vezes, vamos ver, vamos ver, pontinho, deve ser acessível a pessoas. É muito legal isso aqui, ó. Acessível, ele vai pedir uma preposição, que é acessível a. E pessoas. Só que vai ter que concordar, concorda comigo que esse a aqui ele é uma preposição, mas não tem um a que é artigo? Porque a crase é aquele fenômeno da língua portuguesa em que um a é preposição e o outro a é artigo. Tem que ter esse encontro. Como é que eu sei que esse a é artigo? Ele não está concordando a pessoas. Para ele ser considerado um artigo, deveria ser as pessoas. Então, se o plural tiver de um jeito, se o plural da palavra for de um e o a não tiver o s, sem crase. Agora, se fosse acessível às pessoas, crase obrigatória. Isso sempre cai em provas. Sempre, sempre, sempre. Então, observar também o plural. Outra coisa sobre palavra masculina. Tem muito, né? Andou a cavalo. Nem que se fosse a maneira de cavalo, que eu não sei como é que eu poderia andar a cavalo, também não vai crase, porque a palavra é masculina. Andou a pé. Pé, palavra masculina. Vamos ver outra coisa. Pronome, andou, falou. Então assim, é muito automático. Quando você começa a observar os erros, fica muito mais fácil responder a questão correta na prova, tanto de concurso, quanto a nossa prova aí do semestre, a nossa prova do bimestre. Em alguns casos, a professora costuma pedir, o professor costuma pedir, tem umas situações em que a crase é facultativa. Porque a crase ela é, de novo, a preposição mais o artigo. Mas quando existe um outro artigo, e aí? Se vier um artigo antes, se for o até, a crase ela vira facultativa. Fui até a farmácia. Isso aqui é bacana, ó. Depois a gente pode falar sobre a crase, antes dessas palavras aqui. Quem vai a, volta da, crase a. Então fui à farmácia, voltei da farmácia. Só que esse até é uma preposição também. Como eu sei que o até é uma preposição, na língua portuguesa a gente tem as preposições, que são elas. A, fazer de vermelho de novo. As preposições da língua portuguesa. A, ante, após, até, com, contra, de, desde,
ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Para decorar isso aqui é bem fácil. É só você falar sempre a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás. Se você decorar o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás, um dia você precisará entender na prova onde está o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás. E se você precisar utilizar o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás, você decorará o a, ante, após, até, o com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás. Essas são as preposições da língua portuguesa. E aí, quando você entende quais são as preposições da língua portuguesa, você consegue saber que o até, ele é uma preposição. Então, nesse caso, a crase é facultativa. Mas se aparecer um para, porque nós descobrimos que as preposições, o para faz parte das preposições, como nós descobrimos, porque no a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás, nós vamos saber que entre as preposições, o para está ali no meio. Então, se um dia eu falar, eu fui para a praia, aqui não haverá crase, porque já tem uma preposição aqui. Já tem uma preposição aqui. E como já tem uma preposição aqui, não tem como colocar um a. Senão ficaria, eu fui para a praia. Não pode, não. Agora, se não tivesse esse para, aí sim, nós aprendemos e quem vai a, volta da crase a, eu fui à praia. Beleza? Então, quando, onde não pode, se tiver outra preposição que não seja o a, que não seja o a, nem o até, não haverá crase. E vamos aprender agora, vamos cortar e vamos voltar com questões. Beleza? César Granril. E voltamos! Cara, fui ver, a hora já está quase 30 minutos, né? Isso porque foi um corte. Rapaz, a letra não é das melhores, então eu vou ler para vocês, tá? Após eu ler, vocês dão uma pausinha aí no vídeo e respondam. Então, essa questão é da César Granril, do último concurso da Caixa Econômica Federal, 2024. Eu não fiz a questão inteira porque a minha letrona não ia caber aqui no quadro. Eu fui até a parte da crase e depois eu coloquei as reticências. E antes, quando a questão demorava muito para chegar até lá, eu cortei a parte e coloquei logo próximo à crase também. Concurso da Caixa Econômica Federal, César Granril 2024. A bicicleta é a melhor alternativa para a diminuição. Letra B. A capacidade de movimento da população motiva a começar. C. Reticências que garantam acessibilidade a pessoas. D. Pode ser conseguido com incentivo à produção. Letra E. O combate a mudanças. Pausa. Não ficou muito mais fácil a gente identificar onde estão os erros para então procurar a questão certa? Geralmente, pelo menos a César Granril nos deixa em dúvida entre duas. 3 a gente já pode descartar de cara. De cara, por exemplo, a letra B, capacidade de movimento da população motivou a começar. De cara a gente já identifica que não existe crase antes de verbo no infinitivo.
de cara. Então a gente já elimina de cara a letra B. Beleza? Letra B eliminada de cara. Que garantam acessibilidade a pessoas. Nós descobrimos que para o A ser artigo, ele tem que concordar em gênero e número. No caso, esse A aqui, ele só é uma preposição. Então, de cara, a gente já identifica também um erro gravíssimo. Pode ser conseguido com incentivo à produção. Tá bonito. Então, vamos pular, né? O combate a mudanças. Ora, se nós excluímos a pessoas, se nós eliminamos a questão que estava com acessibilidade, não, ficou pior. Ah, tá certo. Se nós eliminamos a questão que estava com acessibilidade a pessoas, logo também temos que eliminar o combate a mudanças. Ficamos entre a D e a A. Por isso que é muito importante nós sabermos quais são as preposições da língua portuguesa. Lembra da regrinha? Que se a preposição não for a e não for até, todas as outras já estarão excluídas. Por exemplo, se a preposição for com, que as bancas gostam muito de utilizar, as bancas gostam muito de utilizar para, as bancas adoram utilizar essas questões. Então, ó, o para, ele vai ser uma preposição, porque a bicicleta é a melhor alternativa. Para o quê? Para a diminuição. Logo, observamos que aqui tem uma preposição, não poderia ter uma outra preposição no lugar do A. Sobrou então, gabarito, letra D. Pode ser conseguido com incentivo à produção. Dá até mais vontade de falar incentivo à produção. Beleza? Vamos dar uma pausa e voltar com outra questão. Próxima questão, essa questão está no aplicativo Q Concursos, no simulado para o Concurso Nacional Unificado. Mais uma vez eu vou ler que a letra não é das melhores. De cara a gente já consegue aqui eliminar 3. Aliás, eu acho que até... Vamos lá. A. Soluções oferecidas estendem-se a áreas. B. Ajuda com desafios que vão desde a saúde até a educação. C. Acesso a tecnologias. Deixa eu ler essa C aqui, porque esse acesso a tecnologias ficou o B mais facilita o acesso dos usuários a tecnologias. Pronto, ficou melhor. D. Digamos que seja a tecnologia ajuda a adaptar-se a essa realidade. E os homens estão dispostos a colaborar. Digamos que seja isso. De cara, a gente já consegue aqui eliminar 3 questões só observando. Ó. Não existe crase antes de verbo no infinitivo. Não existe crase onde só tem a preposição, ou seja, o A tem que concordar também aqui no plural. E aqui não existe a mesma regra. O A tem que estar no plural. Ficamos entre a B e a D. Mas eu lembro que eu falei sobre os pronomes? Se não for aquele, aquela ou aquilo, a crase não vai adaptar-se a essa. Se você um dia estiver escrevendo texto e estiver com vontade de colocar adaptar-se a essa, não coloque. Ah, mas eu tenho certeza. Não coloque. Você vai lá e beba uma água, dá uma respirada, adaptar-se a essa. Agora é saber se a pessoa fosse fazer o recurso, nesse caso seria por eliminação mesmo. Porque a crase aqui vão desde a saúde até a educação. Ela é facultativa, mas a frase está correta. Agora, algumas pessoas poderiam querer colocar a crase aqui em vão desde a saúde, porque vou estudar, crase a. Mas vocês lembram aqui, o vão pede uma preposição, certo? Quem vai a algum lugar. Agora vão desde. Mas o desde já é a preposição. Então não precisa colocar o a. E como você sabe que o desde é uma preposição? Porque aqui nós aprendemos hoje que as preposições da língua portuguesa
São elas a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Então aqui não vai crase. E aqui a crase, ela é, por conta do até, que também é uma preposição, ela é facultativa. Então a aula ficou muito mais extensa do que eu esperava. Eu queria fazer em 15 minutos, aí foram quase 60. Vou ver se a gente consegue dividir aí, tá bom? Então eu quero agradecer de coração todos os meus colegas que vêm incentivando, que vêm dando essa força, que vêm dando esse apoio. A gente está começando, mas estou dando aí o meu melhor. O objetivo do nosso canal é tentar deixar as coisas o mais simples possível. Tentar deixar o direito o mais simples possível. E as outras coisas que eu consegui aprender também. Por que não deixar a língua portuguesa o mais simples possível, né? A gente percebeu aqui que é muito mais fácil a gente acertar uma questão no concurso quando a gente descobre onde está o erro do que propriamente descobrir a regra dela. Então que Deus abençoe a vida de cada um de nós aí e até a próxima. Valeu!